Oi, tudo bem? Seja bem-vindo no meu canal. Queria deixar uma palavra para você nesse dia, para fortalecer sua esperança e para te guiar nessa semana também. Tava vendo e relendo as histórias do Antigo Testamento e uma história que me chamou a atenção foi a história de Moisés, quando ele estava sobre o monte orando. E Josué estava embaixo, né, lutando com os amalequitas. E Moisés fez um ato profético, né? Um ato que é nítido, assim, chama muito a minha atenção, que foi dele ter levantado as mãos enquanto a luta acontecia, né? Então Moisés estava lá em cima, ele orava, orava, orava. Quanto mais ele orava, mais o povo ganhava dos amalequitas. E quanto ele abaixava os braços, né? Aí eles perdiam. Então, lá em Êxodo 17, a partir mais do versículo 8, especificamente no versículo 11, fala assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Então, nessa posição. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés. Tinham duas pessoas pegando a mão de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Então, gente, Moisés estava lá. Primeiro ele começou sozinho. Arão e o outro estavam do lado também aí, intercedendo e tudo mais. Mas Moisés estava sozinho, com a mão levantada. Orando. Aí depois ele começou a cansar, começou a baixar. Aí os dois foram lá, pegaram a mão dele, levantaram de novo. E aí o povo começou a ganhar de novo. Quanto mais ele baixava as mãos, mais o povo perdia. E quanto mais as mãos estavam erguidas, mas os israelitas ganhavam a guerra. Então, o que eu quero dizer é: permaneça naquilo que Deus te colocou. Permaneça no que Deus confiou em suas mãos. Independentemente das circunstâncias, permaneça. E um ponto específico e muito bom aqui de se notar é que Moisés não estava só. Tinha os dois parceiros do lado, em que quando a mão dele caía, baixava, eles a erguiam novamente. E tinha o terceiro que lutava, que guerreava, que estava na frente, porque Deus, quando coloca pessoas na sua vida, são pessoas para te edificar, para te fortalecer, para te ajudar a erguer a mão, para te erguer no momento que você estiver caído. São pessoas que vão à luta contigo até no final. Então, nessa história de Moisés orando no monte, enquanto o povo estava lá embaixo guerreando, lutando, a fio da espada, Moisés estava lá suando, mas Moisés não. Josué não estava lá por conta própria. Josué não estava lutando aquela guerra com aquele povo, os amalequitas, sozinho. Porque Moisés estava no monte orando junto com os seus dois parceiros, amigos. Josué venceu os amalequitas ao fio da espada. Então tenha pessoas na sua vida que te ajudam a permanecer, a ser constante naquilo que Deus confiou em suas mãos, naquilo que Deus entregou, depositou, disse: filho, isso aqui é para você. Eu confio que você consegue ser um líder bom, um líder que não vai na demanda com todos os líderes, como os líderes pensam, mas um líder diferente, um líder que tem a minha mente, um líder que não se comove ou que não se adapta a este mundo. Eu gosto muito de falar sobre Romanos 12, 2, que fala sobre não se conformeis com... Aqui, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus. Quando Deus te coloca numa posição, você permaneça com a sua mentalidade. Eu não estou aqui para ser igual a todo mundo. Eu sou diferente porque Deus me convidou, Deus me escolheu, Deus me chamou. Então eu vou fazer a diferença. Este mundo não vai me moldar ao seu modo de vida. Então Moisés estava lá com a mão erguida, levantada, orando, enquanto o povo estava guerreando. E cara, imagina o quão forte é você, o líder posicionado, escolhido para guiar uma nação inteira. Imagina se o povo olhasse para Moisés, ele lá na tenda, sentado, comendo, ou só dando ordens para os guerreiros irem para frente, lutar, e ele lá sentado. O povo já era um povo, tipo assim, que reclamava de tudo. O povo que Moisés liderou não foi um povo fácil. Eu digo que esse povo é o mesmo povo que a gente vive hoje em dia. O povo reclama muito. Muito. Não tô dizendo que a gente não reclama. A gente reclama, isso faz parte da nossa da decaída que a gente teve lá no jardim, de reclamar de tudo e tudo mais. A gente era perfeito quando Deus fez Adão e Eva lá no jardim. Mas depois, por consequência da caída, as coisas foram decaindo. Então, se fosse Moisés um líder que não se posicionasse naquilo que Deus confiou nele, eu tenho certeza que os amalequitas ganhariam. Assim como todas as outras vezes, outros povos ganharam. Não porque Moisés não se posicionou ou porque os líderes que estavam na frente não se posicionaram, mas porque em algum momento eles não apresentaram diante de Deus ou eles não seguiram o conselho de Deus. Então Moisés estava lá seguindo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Se a gente for ver, Moisés era uma pessoa que era tímido. Moisés era uma pessoa que ele, no início, quando Deus chamou ele, Moisés falou assim: Senhor, mande outra pessoa, porque eu não sou bom de fala. Porque você não escolhe outro, mas Deus olhou ele, Deus escolheu ele. Então permaneça fiel naquilo que Deus te colocou. A história de Moisés, essa história de Moisés, esse momento vitorioso, dessa vitória sobre os amalequitas, é um momento para nos relembrar, para nos trazer a memória de que o Senhor é fiel para aqueles que são fiéis com ele, que ele traz a vitória para aqueles que são vitoriosos nele também. Então não se esqueça que por mais que as circunstâncias se pareçam difíceis, confia de que Deus é contigo. Permaneça suas mãos no ar, permaneça na sua oração, permaneça confiando, permaneça crendo que Ele vai fazer todas as coisas possíveis. Ainda que você olha, cara, aqui não tem como dar certo. A gente tem a mania de olhar as coisas com os nossos olhos naturais. Mas quando você passa a olhar com os olhos do céu, com os olhos espiritual, tudo muda, tudo faz mais sentido e tudo passa a ir do jeito que Deus planejou para sua vida. Então não se esqueça que quando você pensar em desistir, permaneça firme. E quando as coisas ficarem mais pesadas, ai, não aguento mais minhas costas, ai, não aguento mais meus braços, tenha pessoas a quem você pode confiar e demandar essa tarefa também. Cara, não tô conseguindo, me ajuda. E eles vão estar lá te ajudando a erguer as suas mãos, a te erguer novamente para você cumprir aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Tenha amigos verdadeiros, tenha parentes verdadeiros, tenha pessoas próximas que amam a Deus mais do que a eles mesmos, que honram as amizades, que honram as suas palavras. Tenham pessoas que vão estar lá te impulsionando, mesmo sem ver, ou mesmo sem entender o porquê você está fazendo isso, mas elas sabem que quem te chamou é maior do que uma nação inteira contra você. Então, permaneça fiel, assim como Moisés permaneceu com as mãos erguidas naquele monte e o povo israelita ganhou a guerra dos amalequitas. Esta é a mensagem, este é o vídeo de hoje que eu queria falar para vocês. Deus honra
quem permanece nele e quem permanece fiel naquilo que ele deu e confiou nas mãos para fazer. Então, é isso e abençoe o seu dia. Beijos!